Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais essa aula de filosofia. E a proposta dessa semana é justamente a gente pensar um pouco sobre a ideia da justiça social e a ideia de direitos humanos. Como na aula passada a gente questionou um pouco quais os objetivos aí reais da consciência negra, que era justamente pensar a consciência negra para uma consciência humana, né, na forma como devemos tratar a todo ser humano em igualdade e em direitos perante a lei. Porque a gente sabe que é a lei em sociedade que vai garantir a não violação dos direitos do ser humano. E para a aula de hoje eu trouxe uma citação de um dos trechos do Machado de Assis que diz o seguinte: não esqueça de dizer que, em 1888, uma questão grave e gravíssima os fez concordar também, ainda que por diversa razão, a data explica o fato, foi a emancipação dos escravos. Estavam então longe um do outro, mas a opinião uniu-os. A diferença única entre eles dizia respeito à significação da reforma, que para Pedro era um ato de justiça e para Paulo era o início da revolução. Ele mesmo o disse, concluindo um discurso em São Paulo, no dia 20 de maio, em que ele diz o seguinte: a abolição é a aurora da liberdade. Esperemos o sol, emancipado o preto, resta emancipar o branco. Então esta fala, né, que é de Saul e Jacó, que é de um texto literário de Machado de Assis, extraído aí do seu livro. Então aí a gente pode pensar o quê? Que quando se fala em liberdade, se fala justamente na liberdade do ser humano, não propriamente só do negro, mas também engloba o homem, branco, enfim, o ser humano. Todos nós carecemos e almejamos pela ideia de liberdade. Por isso que quando nós tocamos no conceito de justiça social, é interessante pensar o que representa esse conceito, justiça social. E aí, a partir de uma pesquisa que eu fiz, entendendo um pouco melhor essa ideia, justiça social é, na verdade, compreender sua conexão com os ideais de igualdade e equidade. O que é igualdade? É o tratamento sem distinção. Equidade é você ter um princípio de distribuição, né, igual de determinadas coisas, né, e necessidades que existem em sociedade. Você saber atender a todos na sua necessidade e estabelecer oportunidades iguais para o desenvolvimento integral do indivíduo. E são esses valores que vão aí balizar políticas e lutas para a construção de uma sociedade melhor e mais digna, né? Pois é notável que em diferentes sociedades, de diferentes posicionamentos econômicos, há vez ou outra o risco de ocorrerem arbitrariedades, iniquidades e injustiças. Por isso que é importante as leis, porque as leis, como eu já disse, é elas que vão fazer valer o direito de cada cidadão e a não violação desses direitos. Então, por exemplo, as discriminações, quer seja de gênero, de orientação sexual, raça, etnia e outras, são atreladas então à falta de oportunidade. São a tradução da complexa realidade em diversos países e compõem um ciclo vicioso de exclusão social, por um efeito dominó que vai recorrentemente acontecendo em sociedade. Neste cenário, né, surgem então as chamadas ações afirmativas, por meio dessa ideia de justiça social, que tem medidas políticas que visam acabar com a exclusão social, cultural e econômica de indivíduos pertencentes a grupos que sofrem qualquer tipo de discriminação. Então, de certa forma, a gente vê então esse conceito de justiça social são ações afirmativas que buscam tratar melhor, democraticamente e com cidadania a todo indivíduo. Essas medidas se baseiam na igualdade, uma vez que vai buscar a justiça ou fazer justiça, pois possui respaldo nas leis e de forma compensatória asseguram então a equidade ao estimularem a inserção, a inclusão e participação política dos grupos sociais vulneráveis nos espaços sociais por meio de diferentes com auxílios. Desta forma, as políticas de cunho equitativo são uma forma de garantir a inclusão e inserção ao assegurarem o direito à igualdade, o direito à diferença por meio de ações afirmativas.
Então aqui, alunos, a gente pode perceber um pouco melhor o que vem a ser esse conceito de justiça social. É justamente por meio de políticas públicas tentar fazer valer o direito de todos, tentar combater as violências e injustiças que são, de certa forma, direcionadas para com os vulneráveis de nossa sociedade, os pobres, a criança, a mulher, o analfabeto, enfim, as minorias que existem dentro da sociedade por não ter igualdade de oportunidades. Então, a justiça social é justamente isso, são as políticas afirmativas que, por meio das leis, que vão fazer valer o direito da população como um todo. E, em contrapartida, não vão permitir que os direitos de cada cidadão sejam violados por quem quer seja aquela figura política que tem o poder, ou quer seja as instituições que os nobres, de certa forma, dentro da sociedade, possuem cargos de empregadores. Então, a justiça social é aquela que vai olhar de forma mais horizontal mesmo, vai tentar atender e assistir às necessidades da população que necessita de vários fatores, sobretudo de direitos, para ter um desenvolvimento igual dentro dessas oportunidades que lhes são ofertadas dentro da sociedade. Então, alunos, é um pouco isso que a gente vai refletir nesta aula de hoje. O que seria o conceito de justiça social e direitos humanos? Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.